gente, e aí, tudo bem com vocês? Aí depois os menores, tudo bem, e aí, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal da Nayara Damas teremos participante especial, Jo. Isso aí! Depois de 3 meses longe, né, do YouTube, vocês vão saber hoje o porquê. Estou de volta, como ele já disse, com um convidado especial. Mas antes do assunto de hoje, bora pra vinheta. Bom, galerinha, então hoje eu vou contar pra vocês o porquê desse meu sumiço, né, depois de 3 meses. O assunto de hoje é um assunto que por muito tempo, eu pelo menos, não sei o Rafa, Eu não. mas você é um desavergonhado, eu sei. Desenvergonhado. Mas não assim, não era vergonha, mas eu não tinha... Não me sentia à vontade para falar sobre esse assunto. E agora, com a base de terapia, né? Acho que chegou o momento. Estamos muito felizes com esse passo. Meu marido vai ficar fungando no meio do vídeo porque ele fez uma cirurgia, consequência da última internação dele. Calma que eu vou explicar. Então vamos rebobina aí. Volta do início. Eu sumi durante esses 3 meses porque final do ano passado eu e o Rafa tivemos Covid, passamos a virada de ano em casa, só eu e o Rafa. Convidado. Covid. Corongado, eu acho que ficou melhor, né? E aí logo depois, sarando da Covid, o Rafa teve uma crise de bipolaridade. Mas aí algumas pessoas me perguntaram, mas por que crise? O que fez? Ele estava tomando remédio e tudo mais? Sim, ele estava tomando remédio, só que o que fez você ficar em crise? Você pode falar pra gente? Foi a empresa que eu tinha comprado lá, a franquia. Daí deixou eu nervoso, daí já é um gatilho já pra deixar sem dormir. E eu fui ficando sem dormir. Teve também a questão do Covid, né? O Covid ajudou bastante também. O fato dele ficar... O Rafa é uma pessoa que não gosta de ficar preso em casa. Eu já não ligo tanto. Mas ele gosta de ver gente, de estar conversando o tempo todo. E durante esse período de Covid, justo no dia 31, né, virada de ano, a gente não pôde passar com a nossa família. E isso pegou muito, então eu acho que esse foi o gatilho principal. E o medo também de morrer, ele falava muito em eu tenho medo de morrer, você tá bem, você vai morrer. Ele chegou a falar que ele tinha passado Covid pra mim e por isso ele tava com medo de eu morrer. Então todos esses pensamentos são gatilhos que mesmo tomando a medicação geram uma crise de ansiedade. E dessa crise de ansiedade é na onde começa aí o início da crise maníaca. Você É é maníaco. lá no Insta, eu soltei esse assunto, lá eu tô conversando com mais leveza sobre isso, já sem muita neura, né? E soltei uma caixinha com perguntas sobre o que vocês gostariam de saber sobre esse assunto. Mais um convidado especial, né, Sr. Toby? E então hoje nós vamos responder essas perguntas. A primeira pergunta foi a seguinte: quando a doença foi descoberta? Então, antes de você responder, porque eu não conhecia ele até então, né, quando tudo começou. A princípio, o primeiro diagnóstico do Rafa não era de bipolaridade, mas sim de esquizofrenia. E por quê? Quando foi? Com quantos anos? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu tinha 14 anos, em 2004, eu acho. Tinha 14 anos. E daí eu tive uma crise lá Primeiro eu fiquei sem dormir vários dias.
E daí eu via barata andando em mim assim, via uns bichos estranhos andando em mim. Daí por isso que suspeitaram de esquizofrenia. Na verdade eu fiquei com esse sintoma, com esse diagnóstico durante 19 anos. É só recentemente, esse ano na verdade. Não responde a próxima pergunta. Então é. Assim, então, eu acho que antes de fechar um diagnóstico tão sério, né? Não que a bipolaridade não seja séria, mas para fechar um diagnóstico de esquizofrenia, teria que ter outros episódios, leva tempo. E numa primeira crise, já foi falado, né? Em esquizofrenia. Então eu acho que foi tudo muito precoce. Mas, enfim, né? Durante muitos anos, 19, eu não tenho... 19? Ficamos com esse diagnóstico de esquizofrenia. Na verdade era transtorno esquizoafetismo, né? Que é a mistura de bipolar com esquizofrenia. Mas a princípio não tinha, né? O esquizoafetismo, não, acho que foi depois... Só da segunda internação, né? Na primeira ainda era esquizofrenia. E o que fez a gente desconfiar da bipolaridade? Muitas pessoas falavam assim pra mim, você precisa assistir aquele filme Uma Mente Brilhante. E aí eu assisti o filme junto com o Rafa mais de uma vez e eu não conseguia ver naquele professor, naquele matemático, o Rafa. Lá sim, ele tinha a esquizofrenia, ele via constantemente pessoas que não estavam ali, ele ouvia, e o Rafa não é assim no dia a dia dele. No dia a dia dele, ele não ouve voz, pelo menos não me conta, né? Tá ouvindo alguma voz aí? Não. Não tem alucinações, e só acontece isso quando ele tá no ápice da mania. Só que até então a gente vivia no escuro, a gente não sabia disso. Então o médico falou que era esquizofrenia, a gente acreditou, né? Só que a gente ficava com a pulguinha atrás da orelha. E sempre com o desejo de procurar... E sempre com o desejo de procurar a opinião de outros médicos, mas também com muito medo de começar um novo tratamento e dar errado e tudo mais. Então a gente ficava na mesmice até que Nosso terapeuta. Aí até que a gente acertou a mão na terapia, né? Passamos por vários psicólogos, tanto eu quanto ele, mas nunca um psicanalista. E aí uma amiga muito querida indicou um psicanalista, e o Rafa a princípio começou a passar com ele, e aí voltou nessa questão, será mesmo que é bipolaridade, que é esquizofrenia? Você não tem traços disso, mas como ele não é o psiquiatra, ele não teria como fazer esse diagnóstico. Então ele pediu que fosse feita... que fosse pedida uma opinião de um médico diferente, né? E aí foi na onde a gente conheceu o Dr. Victor. E ali ele teve uma consulta bem longa com o Rafa. Primeiro só com o Rafa, ouviu bastante o Rafa e tudo mais. Depois me chamou, me ouviu. E ele também falou assim, eu não posso afirmar, mas nesse primeiro contato... avaliando você, a sua fala, a forma como você me olha e tudo mais, você não tem traços de um esquizofrênico. Porém, a gente vai descobrir isso com o tempo. Aí tá, nesse intervalo, como a gente já disse lá no início, o Rafa já estava muito agitado por conta, né, de ter acabado de sair de uma Covid, questões de uma empresa que ele tinha adquirido, então ele já estava muito agitado, estava sem dormir, e aí o negócio piorou e foi na onde ele entrou em crise. Até então assim, estava controlável, mas depois o negócio se agravou um pouquinho mais, desbundou tudo. Mas foi assim que a gente desconfiou. Resumindo, é isso. Uma pessoa esquizofrênica não teria conseguido
fazer a faculdade, não Casar, casar, o ter esquizofrênico. amigos. O esquizofrênico, ele não tem empatia, esse aqui já tem empatia até demais, né? Que tem hora que me dá até raiva. O esquizofrênico não gosta que rela. Então, Esse aqui eu posso tocar, olha no meu olho pra ver se você tá olhando, né? ah, Esquizofrênico não tem esse contato no olho. negócio de olhar no olho. Ele não gosta, nunca olha no olho da pessoa. Ele Isso. desvia sempre o olhar. Eu acho até legal depois, se vocês quiserem assistir essa Uma Mente Brilhante, vocês vão ver que não tem nada a ver com o Rafa, né? Não. Mas enfim, foi assim que a gente começou a desconfiar. A outra pergunta seria como foi o diagnóstico, que a gente já acabou respondendo, né? Que foi com a ajuda do psicoterapeuta e desse outro médico, Doutor que Vitor. depois veio a falecer e Né? voltamos a estaca zero, né? Voltamos. Bom, mas isso é um assunto para um outro Próximo vídeo. vídeo. Se vocês gostarem, deixar bastante like aí. A gente pode gravar um outro, né? Depois, mais Sim. detalhadamente, explicando Falando. como que são as crises, o que eu sinto, o que ele sente. Mas hoje o foco é responder as perguntas que eu deixei lá na caixinha, né? Perguntaram assim pra gente, pra mim, né, no caso, se eu sempre soube da doença do Rafa. Sim, foi muito engraçado que quando ele me conheceu, antes de me pedir em namoro pros meus pais, ele falou assim, antes da gente começar qualquer coisa, eu preciso que você saiba de uma coisa muito séria. Qual era a coisa aí? O que você me disse? Eu sou esquizofrênico. Eu, gente, com 15 anos, falei, tá, e daí? Né? Nem me deu trabalho de pesquisar o que era, gente. Que louca que eu fui. Ela é louca, é mais louca que eu, gente. Se eu me arrependo? Não. Mas é fácil? Também não. Às vezes dá vontade de enforcar essa criatura, né? Mas não me arrependo. Porque, igual eu falo em terapia, que existem 2 Rafas. O Rafa, esse aqui, que é a pessoa por quem eu me apaixonei, e o Rafa em mania, que é o Rafa que eu tenho vontade de enforcar. Então eu foco no Rafa que eu me apaixonei, no Rafa que eu amo, e o Rafa em mania eu cuido. Mas é muito louco, muita terapia para dar conta. Muito. Eu sempre soube do início, mas a gravidade da situação eu fui entender quando aconteceu a primeira crise, né? E aí já tem a próxima pergunta, que é, no começo, como foi pra mim lidar com isso? Muito confuso, gente, porque eu não sabia até que ponto somos evangélicos, né? Então, quando a pessoa está em mania, ela se apega naquilo que ela mais acredita. Então, nós somos evangélicos, o Rafa se apega na parte espiritual. Se é um cientista, ele vai se apegar na parte da ciência e assim por diante, né? Então eu fazia muita confusão. Será que é alguma coisa espiritual que o Rafa tá sentindo? Será que é doença? Então era muito difícil distinguir e no começo, na primeira crise que ele teve, eu demorei a falar para os meus sogros porque eu tava tentando entender o que era aquilo. E aí depois, quando eu resolvi falar, já era tarde demais, né? Ele já estava em mania e impossível de conseguir ajudar, a controlar e tudo mais. Isso na primeira crise. Na segunda eu já achava que eu estava mais experiente, né? Mas não estava ainda, a gente sofre do mesmo jeito. Mas eu acho que a partir essa última que ele teve, quando ela veio, eu falava, chega, né? Já me vitimei bastante, não sou novata no assunto, então eu tenho que erguer a cabeça e encarar isso aí como algo que vai passar, né? Então, ou você aprende, ou você vai ficar enfiado no buraco até ele sair da crise, né?
Não foi assim que eu fiz, viu? Dei altos passeios, Tá fui bom. no salão, cortei o cabelo. Conheço, deve ter ficado chorando o dia inteiro em casa. Chorei no primeiro dia. No primeiro dia eu chorei. Mas é porque... Por que que eu chorei, gente? Porque ela é Aí- chorona, gente. Sim, também sou chorona. Mas aí tem aqui, até perguntaram, ó, como você reage durante uma crise? Então, por que que eu chorei? Uma semana antes de anteceder a mania mesmo dele, ele estava extremamente agitado, sem dormir, e num gás que vocês não têm noção. Disposição para tudo, autoestima lá em cima, dormia 2 horinhas, estava pronto para subir o pico do Everest, né? É normal isso é da mania. E eu, já sabendo que ele não estava bem, tinha que dar conta de toda essa euforia dele. Então, a princípio, como que eu reajo? Eu tenho que ser firme, eu não posso chorar, eu não posso ser frágil, então eu aguento lá, firme, né? Aí depois que ele foi internado, aí eu desmorono. Lembro que eu cheguei em casa, aí você vem sozinha, né? Tudo que eu faço com o Rafa. E aí naquele domingo, quando eu cheguei em casa, depois de ter passado a madrugada inteira ali com ele, fazendo de tudo para que não precisasse da internação. Mas infelizmente nem 5 ampolas de Aldol chumbou o rapazinho aqui, né? Então, aí chegando em casa após a internação, eu desmoronei. Então, eu chorei bastante, questionava muito Deus o porquê de estar passando por isso mais uma vez, né? Mas aí depois passou, depois que eu chorei tudo que tinha que chorar, aí eu falei, chega, né? Agora eu preciso enxugar as lágrimas e continuar vivendo, porque quando ele sair, as coisas precisam estar mais ou menos organizadas, né? Ok. Não consegui organizar muita coisa, mas dei o meu melhor. Então, assim, a princípio eu sou muito forte, mas depois desmorona, porque não tem ser humano que aguente. Se vocês quiserem e o Rafa topar, num outro vídeo a gente pode falar um pouquinho sobre como é essa crise de mania, os sentimentos que tem, né? Que passa na cabeça da gente e tudo mais, mas isso num outro vídeo. Perguntaram também, essa é pra você, meu querido. Como que você sabe que você está entrando em crise? Imagina uma pessoa que fica 30 dias sem dormir. Essa sou eu. Aí você já... Ficar 2, 3 dias sem dormir, eu já tenho que arrumar uns calmantes já, porque senão não dá. O gatilho é ficar sem dormir. Ficar sem dormir, fica em crise. É o primeiro, né? É. E aí ele não dorme, eu também não durmo, Não né? dorme, amor. E tá, mas já aconteceu de você ficar 3 dias seguidos sem dormir e não entrar em crise. Já. Então como você sabe que tá entrando na mania? Coisas que me deixam estressado, nervoso. Que nem eu disse, dessa vez o Covid, que eu pensei que até que eu ia morrer. Também da franquia que eu comprei lá e tá tendo muito problema. Tô tendo problema até hoje com essa franquia. Me arrependi amargamente de ter comprado ela e não tenho suporte nenhum. Isso me deixa muito, muito nervoso, muito estressado. E aí você já E pensava, junto- tipo, vou entrar em crise? Não, eu sabia que eu tava em crise já, na verdade. Ah, e você não me falou? Não, porque eu tava tentando relevar, né? Que eu não queria ser internado. Mas você já sabia, então? que você Já. Assim, quando eu não tava normal, eu sabia que eu não tava normal. Tanto é que dessa vez aconteceu uma coisa que nunca aconteceu. Me dá uma crise de ansiedade. Um dia eu fui trabalhar e daí. Tipo, parecia que eu tava respirando pelo buraco errado, sabe? Tipo, meio estranho. E isso nunca aconteceu, isso. Ansiedade acerbada, assim, sabe? Eu lembro que até você ligou, né? Falando que não tava conseguindo respirar.
Eu não conseguia nem respirar Aí eu direito. falei, Rafa, senta, calma. Aí ele sentou, aí eu fui falando com ele tentando fazer inspirar e expirar, tudo. Isso não aconteceu, dessa vez foi pior. E diferente também das outras vezes, eu não sei se você percebeu isso, mas a sua fala estava extremamente acelerada. Muito, muito, muito. Parecia que tinha colocado lá no 2.0. 2.0. Tava muito acelerado. Pra você, ser bipolar te impede de ter uma vida normal? Negativo, isso me impulsiona a ter desafios. Porque quando eu conheci a Ana, primeiro falaram que eu não podia casar, porque era a festa de casamento e eu ia entrar em crise. Eu fui lá e casei. E Mas não entrou em crise. Só de teimoso, fui lá e casei. Ah, então você casou comigo porque você queria Não, teimar amor. com o médico? Não, isso é desafio. Daí depois uma prima minha muito querida falou que eu queria fazer faculdade de Direito, falou que eu nem ia conseguir fazer. Fui lá, fiz, concluí, tô concluindo agora a pós-graduação. Você vai terminar pós? Não sei ainda. Mas é porque, gente, eu fui na minha médica que é nova lá, ela falou assim que tipo, eu não posso mexer com direito. Então por que eu vou terminar uma pós sendo que eu não posso mexer? Porque você já fez um monte. A pós já tá quase tudo paga. Como que você não vai terminar? Dá um desânimo. Então dá pra ter uma vida normal? Eu sou normal? Não. Então Não. Não, brincadeira, gente. Dá Na sim. medida do possível dá, né? Tomando os remédios certinho e... Fazendo terapia, os Isso, dois, né? os Porque dois. a gente demorou muito. Na verdade, nossos amigos, se eu não conto pra eles no começo que eu não tenho essas doenças, eles nunca iam descobrir, na verdade, né? Deixa aí no comentário, você que conhece a gente como casal, estamos juntos há 13 anos. Se a gente não tivesse comentado sobre isso, vocês desconfiariam que ele é um bipolar? Deixa aí pra mim no comentário. Porque eu olho e falo, esse cara tá me enganando, hein? Não tem doença coisa nenhuma. Quem vai lá? Mas, gente, quando entra em mania, tem sim. Só é quando é mania só. É 2 Rafa. Eu ainda vou filmar você em mania pra mostrar pra você que você não é você. Você é doido. Bom, e pra finalizar... É que ela falou uma coisa engraçada que tinha uma... Ah, verdade. Então tem mais 2 perguntas, Não, né? eu vou falar uma que eu achei muito engraçada. Não, gente, deixa eu contar um negócio. Eu acho que já contei pra você, né, amor? Não sei. Uma vez, acho que foi a segunda vez que eu entrei em crise. Eu era solteiro ainda. E de domingo de manhã a gente ia no curtir de jovem. Essa foi a pior, mano. Essa é engraçada. Daí eu tocava, né? Eu toco sax, na verdade. Tocava não, toco, né? Toco sax na igreja. Daí nesse dia eu dormi na casa do amigo meu, do Jean. Daí eu fui na igreja, gente, com a touca do Corinthians. Não tinha Cristo que fazia eu tirar a touca do Corinthians. Tocou? Eu toquei com a touca do Corinthians. Ai, Senhor, perdoa esse teu servo. Isso foi comédia. E tipo assim, daí quando meus amigos me contou que eu fiz isso, eu falei, eu não fiz isso. E eu não lembrava que eu tinha feito essas coisas. E depois você conseguiu lembrar? Ou Não lembrava. Não filmaram? Não, e meus amigos. Não, eu acreditei nos meus amigos, né? Mas você faz muitas coisas que, olha... Bom, então vocês viram que... E foi engraçado. Deve ter sido Tem engraçado, que rir da né? desgraça alheia, né? Imagina, você vai na igreja de crente, na igreja evangélica com a touca do Corinthians. Só faltou você tocar no sax. Salve o Corinthians. Só faltou mesmo. Bom, e pra finalizar, né? A última pergunta é a seguinte. A bipolaridade tem trégua ou é frequente? As crises de mania têm trégua. Então, assim, não é sempre que o Rafa entra em mania. Ele teve uma crise de mania em 2011, em 2019 e agora em 2020 comigo. Antes de eu conhecê-la, não sei se você vai Foi em lembrar. 2004 e 2004, 5, 6, 2006.
Então, assim, as crises Em 2010 de... também, parece. 2010? Não, acho que foi 2011. Não, foi 2010. Não foi 2011, 2010. não. Então, essa crise mais forte, onde a pessoa perde a noção da realidade, dá trégua sim. Só que fica os resquícios, né? Então, no dia a dia, eu percebo muitos comportamentos assim do Rafa, que é da bipolaridade. Por exemplo, o pensamento acelerado, a fala, às vezes ele quer conversar com alguém, Some até a voz. ele pensa muito rápido e a fala não acompanha o pensamento. E aí ele tenta acompanhar onde ele perde a voz. Ele também migra muito na área profissional, ele migra bastante. E isso é bem complicado, a gente está trabalhando bastante, porque não é fácil. Para ele é normal, porque é da doença dele, ele já convive com... É normal, né, para você? Olha eu falando que é normal. Porque a vida inteira foi assim, então eu acho normal. Mas para mim não é normal, então é um desafio muito grande. Só que a gente já tá 12 anos juntos, né, meu querido? Aqui, amor. Então, que venha mais quantos? Mais 50 anos. É claro. Então, assim, ela dá as tréguas, mas fica esses resquícios, mas que a gente contorna e consegue lidar. E aí tem mais uma pergunta para finalizar dentro dessa mesma, que é: em que grau é a bipolaridade do Rafa? A gente ainda tem grau. A gente ainda está estudando, porque como a gente disse lá no início do vídeo, até então o diagnóstico era de transtorno esquizoafetismo, né? Isso. Afetivo, que é a mistura da esquizofrenia com o bipolar. E agora a gente sabe que não, que é a bipolaridade apenas. E só que tudo indica que é o grau 1, que é o mais forte, viu? Porque não, o grau 2, a pessoa não entra em mania, a pessoa fica hipomaníaca, que é mais brando, entendeu? Ela não chega a perder a consciência igual você perdeu daquela vez. E o grau 1, a pessoa perde a consciência legal. Isso pode durar meses ou, tipo assim, ser rapidinho, né? Essa última do Rafa, ele demorou um pouquinho pra voltar ao normal. A mais longa, na verdade. Foram 27 dias. Mas a gente acredita, assim, que nada é por acaso, né? Pelo menos eu acredito. Se Deus colocou eu no meu caminho, vai saber o porquê, né? Por que Deus colocou? Sofreu junto comigo, amor? Nossa, pra isso. Você tinha que ter avisado lá no início, ó. Eu avisei. Vou te fazer sofrer. Eu avisei, eu sei que não pesquisou. Gente, mas eu falo assim, independente dos tombos que a gente leva... Mas a gente é muito feliz, amor. Tem muitos momentos de alegria. Mais momentos de alegria do que de... Sim, tem os perrengues que faz parte, né? Vai Todo ter casamento sempre. tem perrengue. Se um dia Deus tiver misericórdia e a gente acredita que Deus pode fazer uma obra e libertar o Rafa, vai ser muito bom. Mas se também não for da vontade dele, a gente vive com Vai ser bipolar, bom também, né? amor? Vai ser bom, né? A gente vive fazer o quê, né? Aí eu foco no Rafael fora de mania, porque o maníaco eu ainda cato, viu? Eu ainda cato. Brincadeira, tá? Bom, gente, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. O Toby chegou a dormir aqui do lado. Deixem aí nos comentários dúvidas, ideias de vídeos que vocês queiram. Que agora estamos prontos e abertos para conversar sobre isso. Eu estou, e você? Bora lá. Sem receio nenhum? Bora pro play. Senti firmeza, hein? Então tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.